O som que mata. A arma acústica que o Pentágono nunca admitiu tecnologias sônicas experimentais, dores inexplicáveis e soldados incapacitados. O mistério das armas invisíveis. Imagine um som que você não ouve com clareza, mas que sente com intensidade. Um zumbido quase imperceptível que atravessa paredes, penetra seu crânio e de repente você sente náuseas, tontura, dores de cabeça, como se seu corpo estivesse sob ataque menos. Mas não há sinal de inimigo algum, nenhum tiro, nenhuma explosão, nenhum cheiro de pólvora. Apenas o silêncio sendo cortado por uma frequência invisível. Esse é o terror, que alguns acreditam ser causado pelas chamadas armas acústicas, ou, como ficaram conhecidas entre especialistas e teóricos, as armas invisíveis. Durante décadas, governos do mundo inteiro, especialmente os Estados Unidos, foram acusados de desenvolver tecnologias que utilizam o som como forma de controle, ataque ou neutralização. Uma arma que não deixa vestígios visíveis, que não pode ser ouvida por todos, mas que é capaz de incapacitar completamente uma pessoa. Oficialmente, o Pentágono nunca admitiu o desenvolvimento de tal tecnologia, mas há histórias, documentos, eventos e vítimas que sugerem o contrário. O uso de som como arma não é exatamente novo. Registros históricos mostram que até mesmo na antiguidade já se pensava no poder das vibrações. Civilizações como os gregos e os romanos estudavam o impacto das trombetas de guerra e tambores em tropas inimigas. Mas foi com o avanço da tecnologia moderna que a ideia de transformar ondas sonoras em armas de verdade se tornou uma possibilidade concreta. Nos anos 70 e 80, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética mergulharam em uma corrida armamentista silenciosa, explorando possibilidades além do convencional. Um dos casos mais emblemáticos foi o incidente de Moscou. Diplomatas americanos que trabalhavam na Embaixada dos Estados Unidos da América na capital soviética começaram a apresentar sintomas estranhos, enxaquecas, cansaço crônico, dificuldades de concentração. Posteriormente, descobriu-se que micro-ondas estavam sendo projetadas contra a embaixada. Embora a União Soviética nunca tenha confirmado tal ataque, o caso foi registrado oficialmente pelo governo americano e até hoje é um dos pilares da teoria sobre o uso de armas acústicas ou eletromagnéticas em conflitos modernos. Décadas depois, em 2016, um caso ainda mais perturbador viria à tona. Diplomatas dos Estados Unidos e do Canadá, lotados em Havana, Cuba, começaram a relatar sintomas semelhantes. Barulhos estranhos, sensação de pressão nos ouvidos, desorientação, insônia, perda de memória, dificuldade para falar. O episódio ficou conhecido como Síndrome de Havana. Investigações foram abertas. Especialistas em neurologia e inteligência foram convocados. E até hoje não há uma explicação definitiva. Seria um ataque acústico, um experimento fracassado, ou algo ainda mais profundo e sinistro? A teoria das armas acústicas ganhou ainda mais força com a revelação de que o governo dos Estados Unidos da América, através de instituições como a DARPA, tem investido em tecnologias de som direcional e não letal. O dispositivo LRAD, por exemplo, é uma arma sônica real, usada para controle de multidões e patrulhamento marítimo. Ele emite um feixe de som de alta intensidade, que pode ser direcionado com precisão e causar dor intensa nos ouvidos, náuseas e desorientação. Embora sua existência seja pública, a eficácia do LRAD reacende o temor de que versões mais avançadas e secretas estejam sendo desenvolvidas em laboratórios subterrâneos. Mas há relatos ainda mais assustadores. Testemunhas anônimas, ex-militares e denunciantes afirmam que versões experimentais dessas armas seriam capazes de afetar diretamente o cérebro humano. Frequências específicas poderiam induzir pânico, alterar estados emocionais, implantar comandos hipnóticos ou até causar alucinações auditivas. Em algumas teorias mais ousadas, acredita-se que esse tipo de arma poderia ser usado para desestabilizar líderes políticos, controlar populações ou simular doenças mentais em indivíduos específicos. Em 2020, um grupo de cientistas apresentou uma hipótese para explicar a parte da Síndrome de Havana, o som emitido por grilos caribenhos. A ideia, embora curiosa, não convenceu. Afinal, grilos não causam perda de memória, nem sangramento cerebral, sintomas documentados em algumas vítimas. A frustração com a falta de respostas só alimentou ainda mais
A crença em experimentos secretos. A ciência sabe que certas frequências sonoras afetam o corpo humano. Baixas frequências, chamadas de infrassons, não são audíveis, mas podem provocar ansiedade, pressão no peito e tremores. Algumas dessas frequências coincidem com o ritmo natural de batidas cardíacas, criando um efeito de ressonância que pode levar ao colapso físico e mental. Agora, imagine esse tipo de vibração sendo emitido contra alvos específicos, sem deixar rastros, sem ruído perceptível e com efeitos devastadores. Isso não é ficção científica, menos é física, e não se trata apenas de sintomas subjetivos. Em alguns casos, exames médicos de diplomatas e soldados afetados mostraram danos reais ao cérebro, semelhantes aos causados por concussões ou exposição a explosões menos, mas sem qualquer lesão externa. É como se o som tivesse atingido diretamente o interior do corpo, rompendo conexões, sem deixar marcas visíveis na pele. Um verdadeiro ataque invisível. Alguns teóricos acreditam que o desenvolvimento dessas armas foi intensificado após os atentados de 11 de setembro. Em tempos de guerra não convencional, qualquer vantagem é considerada válida. Dispositivos de controle populacional, interrogatórios aprimorados e até armas de supressão silenciosa teriam sido testados em regiões de conflito como o Iraque e Afeganistão, ou em instalações secretas espalhadas pelo globo. Outros casos, menos conhecidos, incluem relatos de manifestantes em cidades como Nova York e Londres que sentiram mal-estar repentino ao se aproximarem de áreas vigiadas. Há suspeitas de que versões móveis do LRAD estariam sendo usadas em manifestações para dispersar multidões, sem que a maioria perceba. Um som dirigido a apenas alguns, como uma bala sônica. Uma arma que não pode ser ouvida, mas que pode fazer você cair de joelhos. Apesar das negações oficiais, o padrão se repete. Sintomas similares em locais distintos, sem explicações plausíveis, com presença militar ou diplomática envolvida. E sempre há um silêncio estranho por parte das autoridades. Se essas armas realmente existem menos, e há indícios de que sim, o mundo pode estar diante de uma nova era da guerra, uma era onde o inimigo não é visto e o ataque não é sentido, até que já seja tarde demais. A arma acústica é o pesadelo moderno, perfeito, silenciosa, invisível, negável, pode ser usada em qualquer lugar, contra qualquer pessoa, e é quase impossível de rastrear. Se os relatos forem verdadeiros, a pergunta que fica não é se estamos sendo alvos menos, mas sim, quando e onde seremos atingidos. O som que mata pode estar mais próximo do que imaginamos, e talvez ele já esteja em ação, operando nas sombras, esperando o momento certo para deixar de ser apenas teoria. Afinal, em um mundo onde a informação é poder, o silêncio pode ser a arma mais letal de todas.